O Entender o Direito de hoje, nós vamos conversar com Rodrigo Guidini. Nosso tema é direitos autorais, principalmente quando se fala da música. Muitas pessoas entram no ambiente comercial, escutam a música ou ligam a televisão e tem lá uma série de programas passando. E os direitos de quem fez aquela obra? Como fica? Rodrigo Guidini responde a estas e outras questões no Entender o Direito. Daqui a pouquinho conversamos sobre esse tema. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre direitos autorais. Estou aqui com o Rodrigo Guidini, que vai comentar um pouquinho com a gente sobre até onde vai o nosso direito de usufruir de uma arte e quem é o autor da arte. Nós temos que pagar para essas pessoas os direitos dela. Mas como que funciona os direitos autorais? Rodrigo, bem-vindo ao Entendendo o Direito. Muito obrigado, Gilson. Olá, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando sobre direitos autorais, principalmente no que diz respeito às obras musicais. Bom, a gente tem um país que é conhecido por ser rico culturalmente. Sim. Existe no país uma produção cultural intensa, mas as pessoas dizem que quem vai viver de música não vai ganhar dinheiro. É o tipo de profissão que não dá futuro. Calculo que tem muitos talentos que os pais até desestimulam. Sim. Os direitos autorais têm muito a ver com isso? Sim, na verdade, a música no Brasil ela é desvalorizada, não a música como cultura, como forma de cultura, mas o músico é muito mal remunerado no Brasil, né? E isso se estende aos direitos autorais porque a classe musical entende que não tem tantos direitos autorais, assim, não possui prerrogativas de ordem patrimonial em relação ao direito autoral. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A nossa lei tem a Lei 9.610 de 98, que é a LDA, a Lei de Direitos Autorais. Ela tem várias prerrogativas e que, na verdade, o músico, por falta de informação, o compositor, o autor, muitas vezes deixa de observar. Então quer dizer que existe hoje um certo abuso por parte de quem se apropria da arte do outro e não lhe dá o devido valor. Sim, isso tem mudado, né? A Lei 9.610 ela surgiu num contexto de que as gravadoras ainda tinham poder dentro do mercado fonográfico brasileiro. Isso tem acabado, né? As produções independentes são cada vez mais fortes, isso gera o fortalecimento de pequenas organizações, tanto de editoras quanto de outros segmentos e isso fortalece de uma certa maneira a compreensão geral dessa lei. O Rodrigo Guidini, acabei não colocando isso no início do programa, ele tem uma experiência, é músico, até brincou comigo e falou assim, olha, fui músico durante 10 anos, sim. Ainda sou, porque quem começa como músico não para nunca. Isso que te inspirou a ser um advogado que se especializasse nisso? Sim, bastante. Na verdade, eu tive que, como é que eu posso dizer, ir atrás mesmo dos meus direitos autorais nas vias administrativas. Eu tive que pesquisar muito disso porque eu, enquanto músico, conhecia muito pouco. Enquanto autor, compositor que sou também, conhecia muito pouco. Então eu tive que ir à luta para descobrir, estudar, ler muito a respeito, para poder receber meus proveitos econômicos disso. Então pensei, um músico, né, que tem uma experiência jurídica, que é advogado, pode cair nessa área, até porque os conceitos de músico, a realidade, como é essa vida do autor, como funciona esse mercado, esses conceitos eu pude experimentar. Na cultura brasileira da formação do músico, e você deve ter comparado um pouco com experiências em outros países, sim, a família que tem um músico na família, quase sempre é coisa de pai para filho. E aí que não se passa esse direito para o filho, ou que a família, ou mesmo o ambiente musical, as pessoas não se preocupam muito com isso. Quem escreve, por exemplo, uma música, que produz uma música, não se preocupa em registrá-la, em cuidar dela como se fosse um patrimônio? Sim, na verdade o direito autoral no Brasil, a corrente que o Brasil se filia, é o droit de terre, que é uma corrente francesa, onde é dividido o direito patrimonial e moral, certo? É uma teoria dualista. Então, a obra, né, o compositor, a obra, ela é uma extensão da personalidade desse indivíduo. Ele está colocando ali elementos da própria personalidade. Então, essa compreensão de que é como se fosse um filho, de fato, é um pedaço do autor que está ali, né? Por isso, precisa de proteção. A lei de direitos autorais no Brasil, o autor não precisa, o compositor não precisa registrar. Isso é muito importante para quem está se eu fiz uma música, por exemplo, eu não preciso me preocupar com o registro dela? Não. Na verdade, a lei anterior, de 1973, ela previa que o registro
seria feito na Biblioteca Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Mas isso não é uma presunção absoluta, certo? Isso é uma presunção relativa. Então, a partir do momento que essa obra se exterioriza, que ela tem um suporte material, por exemplo, eu escrevi a música, né? Está num papel, ela não é mais ideia, ela tem um suporte material. Eu gravei no celular a música. Ali já existe seu direito autoral sobre ela. Agora, como é que eu provo isso? Porque, de repente, alguém pode pegar o seu celular, vamos supor, fazer uma brincadeira, roubou o seu celular e viu sua música, foi lá e resolveu registrá-la como se fosse dele. Ou vai lá e grava essa música numa gravadora e faz um sucesso danado. Sim. Como é que fica para você provar que aquilo é seu? Aí você vai ter que procurar o judiciário, né, e provar, e tem toda uma instrução em relação a essa prova. Você tem que recolher provas disso. Tem que ter uma testemunha, alguém que estava do meu lado? Sim. Ou alguma perícia, uma assistência técnica numa ação. Então, tudo isso precisa ser provado, instruído, né? Não existe uma presunção absoluta de registro como na propriedade industrial, né? É outra história. Direito autoral e propriedade industrial não se confundem. Porque essa lei francesa de que uma obra musical é uma extensão do seu autor. Exatamente. É o direito moral do autor e o direito patrimonial. No Brasil tem muita música que está na mão do outro que não foi o autor. Sim. Em verdade eu tenho que dizer que sim. Justamente com essa preocupação por observar muito isso, inclusive por ser músico, é que eu estou nessa área. Tentando defender os meus colegas, né, porque eu entendo, eu sei como isso funciona. Né? Muitas vezes, Gilson, o autor ele tem um talento enorme. Ele escreve muito bem, ele faz a música de uma maneira sensacional, é um hitman, sabe fazer os hits, né, que as pessoas ouvem, mas ele não tem talvez condições financeiras para bancar essa produção, para divulgar isso no mercado. E algumas pessoas se apropriam disso como se autor fosse da canção, né, com vantagens financeiras. Isso acontece, né, isso acontece. A via correta seria o contrato de edição, que um editor ele ajuda, ele é um parceiro desse autor para que essa obra tome uma projeção maior, para que essa obra seja melhor aproveitada. Agora, uma curiosidade, como fã de alguns autores, compositores, muitos compositores ficam escravizados pelas gravadoras. Sim. Algumas gravadoras acabam se transformando em donas desses personagens. Os contratos iniciais de direitos autorais, muitas vezes, para poder fazer sucesso, alguns artistas se submetem a contratos bem desfavoráveis. É o que acontece, a realidade que a gente tinha e que tem mudado, né, esse cenário tem mudado no Brasil, é que as gravadoras antes elas possuíam um domínio quase que absoluto do mercado. Então as gravadoras tinham as editoras, a gravadora e a editora se confundiam, né? Então, qual a diferença, aproveitando essa colocação, da gravadora e da editora? A gravadora, hoje, né, a gravadora ela perdeu bastante a sua função como gravadora, aquela que distribui o suporte material, aquela que grava, produz. A editora, ela recai sobre a obra, ela edita a obra, só a composição, a obra musical, certo? E a gravadora não, a gravadora faz todo o trabalho. A comercialização daquele produto. A comercialização, a venda, tudo. Né? É uma gama maior de atribuições perante o artista. Então significa que hoje a editora ela preserva mais a obra. Sim. E no caso, é claro, da gravadora, ela quer divulgar essa obra. Sim, é isso? Exatamente. A editora, existem várias editoras surgindo no Brasil, né? Iniciativas como a minha, por exemplo, eu tenho uma também, né? E isso tem se regionalizado. Existem mais editoras e isso é ótimo, isso é muito bom. Agora, na questão dos direitos autorais, vamos supor que eu vou lá e registro a minha obra, eu tenho minha obra registrada. Fazer sucesso, ter aquilo utilizado por um grande público, pela massa, demora mais. Mas tem pessoas que chegam a alcançar esse tipo de produção de trabalho. E no próximo bloco, a gente vai conversar com o Rodrigo, eu quero perguntar um pouco sobre isso. As pessoas, de repente, conseguem o sucesso, conseguem ter sua obra reconhecida. E aí, como é que fica ao longo da vida da pessoa? Quando a obra, depois de muito tempo, ainda é de autoria dela, ela recebe por isso? É a conversa no nosso próximo bloco. Estamos conversando com o Rodrigo Guidini, nosso assunto são direitos autorais. No primeiro bloco, conversei com o Rodrigo um pouquinho sobre essa história dos direitos autorais no Brasil. Um país que tem uma cultura rica, principalmente quando se fala de música,
mas não respeita muito o autor. Sim. Aí vamos falar de quem teve sucesso, que já é uma coisa rara, sucesso com a sua música ser reconhecido. As pessoas têm uma produção que vai ser vai ser colocada nas rádios, você vender, né, os CDs, DVDs, mas ao mesmo tempo vai estar na internet. E as pessoas vão estar na internet, as pessoas vão ter acesso a essa música. E cada vez mais as pessoas vão poder utilizar essa música em ambientes diferentes. Sim. Aonde que vai os meus direitos de execução da minha obra? Na verdade, no Brasil existe um sistema que é preciso lembrar, que é a gestão coletiva, né? O que é essa gestão coletiva? O autor ele tem a prerrogativa de defender a própria obra. Então, para você utilizar uma obra que é minha, eu tenho que autorizar. Você precisa ou me pagar alguma coisa, ou preciso te autorizar gratuitamente, certo? Uhum. Então, isso não é possível. Você não consegue fazer isso em todo um território nacional, né? Você pode ter uma música que você gravou hoje na sua cidade que ela toca numa região absolutamente diferente, numa rádio, numa loja, enfim, variados ambientes. Você não tem controle sobre aquilo. Sim. Então, a gestão coletiva ela serve para fazer toda essa gestão, fazer a captação desses direitos autorais, que é por meio do famoso, conhecido ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O autor, ele se filia a uma das associações que formam o ECAD, certo? E o ECAD vai arrecadar, certo? Quem são os usuários de música e utilizam a música com algum fundo de proveito econômico, o ECAD tem os seus critérios. Essas pessoas são usuários e elas pagam para utilizar a música. E o ECAD, então, repassa aos autores, Agora, uma titulares. pergunta, você colocou um dado interessante. As pessoas que vão utilizar a música para algum tipo de benefício comercial. Então, vou te dar 2 exemplos e você me explica isso. Certo. Uma coisa, estou lá no barzinho com os meus amigos, né, com a minha esposa, e está lá uma musiquinha tocando no fundo. Uhum. Outra coisa, eu estou lá no dentista, esperando ser atendido, e tem uma musiquinha tocando no fundo. Aonde vai o meu direito? Está nos 2 lugares? Ou seja, da dor de dente, a cervejinha, eu tenho que pagar o ECAD. É mais ou menos por aí. Porque acontece o seguinte, o ECAD, muitas pessoas pensam que o ECAD é um órgão estatal, e não é. O ECAD é um órgão privado. Então, ele tem um regimento interno, existem assembleias das associações que definem isso. Então, os autores, a partir do momento que você se filia a uma associação, ela se torna mandatária sua. Então, essas associações, junto ao ECAD, definem os critérios. Se for um critério do ECAD O consultório do dentista, né? Então, isso foi muito criticado, tá, Gilson? Porque o ECAD, na verdade, ele possui um monopólio legal dos direitos autorais dentro do Brasil. Então, isso foi muito criticado, existiram CPIs ao longo dos últimos 10 anos sobre isso. Uma nova lei, a 12.853 de 2013, modificou a Lei de Direitos Autorais, implementando alguns conceitos da administração pública, aqueles princípios da administração pública dentro do ECAD. Uhum. Então, significa que o ECAD tem essa autorização de cobrança e essa autorização de cobrança vai depender dele dar o critério se em determinados ambientes paga ou não. Sim, exatamente. A gente tem algumas ações, né, várias ações judiciais contra o ECAD em relação a esse arbítrio, né? Em relação, por exemplo, uma feira agropecuária que se utiliza de música, 10% da receita bruta, segundo o regulamento do ECAD, é destinado ao pagamento de direitos autorais. 10% da receita que você fala é de um show, por exemplo, ou é de repente colocar a música para tocar lá no meio da feira? Da receita bruta do evento. Do evento. Então vamos supor que a feira tem lá os alto-falantes dela e estamos colocando as músicas, tem um percentual sobre isso? Sim, exatamente. Aí no show, por exemplo, aí no caso a música também tem esse 10%. Sim, está incluso. Aí os artistas que tocam nessa feira agropecuária, por exemplo, eles vão declarar o ECAD, né? O ECAD vai fiscalizar ou por meio dos fiscais, ou o próprio artista declara, olha, estarei em tal lugar tocando o repertório X. Então a música A, B, C, D, E, eu vou pagar sobre cada uma delas. Exatamente. Aí o ECAD realiza essa distribuição, esse rateio entre os artistas que tocaram na feira agropecuária. Mas ele cobra daí um valor sobre essa apresentação. Sim. Agora, do usuário. Essa música que é cobrada, esse valor que é cobrado, o quanto chega ao artista dessa música e o quanto fica com o ECAD? Ou seja, música vale a pena? Você ganha dinheiro com isso? É o que a gente estava conversando até um pouco antes aqui do programa. É preciso que o autor, o compositor, ele entenda que ele pode viver disso. Existe a possibilidade de viver bem disso, inclusive. Mas é preciso que ele siga a lei.
que ele tome as corretas providências em relação a isso, né? Por exemplo, a nova lei 12.853, antes da lei, antes do advento dessa lei, 75% do que era arrecadado era repassado aos autores e compositores e titulares de direitos autorais, certo? A nova lei, ela em 4 anos, a partir da sua publicação, ela gradativamente vai chegar a 85%. Então já é um ganho razoável. Um bom de um ganho para os artistas todos, para os compositores, autores, titulares conexos. Quando se fala de meios de divulgação da música, tem a tal da pirataria, a bendita da internet. Sim. E a moçada baixa a música e tem utilizado ela da forma que quer. Existem controles hoje para isso? Como é que se faz hoje para poder ter nos meios virtuais o pagamento do ECAD? Sim. Em relação a isso, você tem acordos com sites que são até conhecidos na mídia, que viraram notícia. Tem um famoso site de exibição de vídeos, né, que tem um acordo com o ECAD que é bem baixo. Esse site bateu o pé e disse, não, nós não vamos pagar tudo isso de direitos autorais, e é uma coisa que é discrepante, porque hoje o acesso que as pessoas têm à música, à obra musical, é através do meio virtual, né? Então isso tinha que ser muito revisto, né? Mas em relação ao MP3, que é uma questão muito recorrente, se você está na sua casa, né, e você baixa o MP3, certo? Mas o autor autorizou que aquela música fosse baixada de maneira gratuita, problema algum, né? Não tem problema algum. Agora, caso esse autor não tenha autorizado, ele só venda essa música por meio de algum tipo de plataforma que você pague, né, para o consumo dessa música, aí sim aí é uma violação. Rodrigo Guidini está sendo meu entrevistado. Daqui a pouquinho, no último bloco, nós vamos fechar falando um pouco sobre essa relação de registro da música. A questão das relações que nós temos entre a produção da música no Brasil, a arrecadação da música, os direitos autorais, esclarecer um pouquinho mais até onde vai os direitos desse músico e o que ele pode ou não executar alguém na justiça caso ele se sinta lesado, sim, já que a sua música é usada sem a sua autorização. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje conversa com o Rodrigo Guidini, ele é especialista em direitos autorais, focado mais na questão da música, da composição musical. O Rodrigo foi músico. Sim. E nós conversamos aí no primeiro bloco, acabou sendo o motivo que o inspirou a fazer direito e defender o direito dos músicos. E nós temos muitos músicos amadores no país. Sim. Existem muitas obras que são desprotegidas no país. Como é que você avalia essa produção cultural imensa, mas desprotegida? Sim. E o que você acha que é possível fazer para a gente poder guardar esse legado cultural para que ele traga para as pessoas que o produzem algum efeito, algum benefício? Sim. Primeiro, esse canal que você está abrindo aqui é maravilhoso para dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, levar algumas informações. Na verdade, o músico ele já se desvaloriza. Eu acredito muito nisso, sabe, Gilson? O músico ele não tem noção do quanto ele pode. O compositor, o artista não tem noção que ele tem essas prerrogativas legais. Existem inúmeros sites na internet, o próprio ECAD, né, vem melhorando as suas informações, as associações, né, de direitos autorais têm inúmeras informações aos autores, aos compositores, e isso precisa ser divulgado. Eu acredito que é preciso levar ao autor, ao compositor, uma maior informação, para que ele saiba, né, a própria lei. Se interesse pela lei. A Lei 9.610 ela é muito clara, ela é uma lei de fácil compreensão, não é uma lei difícil de se ler. Então, acredito que o compositor, o autor, ele deve buscar saber. Se não souber, procurar profissionais que façam isso por ele. Né? Que protejam. Que ele tenha um trabalho criativo, de escrever, de se preocupar com suas obras, suas composições e procurar uma editora ou profissionais que possam lhe orientar em relação a isso. Rodrigo, se alguém vê, claro, escuta a sua obra sendo utilizada sem sua autorização, quando alguma pessoa perde o controle sobre a sua obra, sim, como é que ela pode fazer para recuperar? Qual seria o passo a passo de alguém exigir os seus direitos? Sim. No caso de alguma violação de direito autoral, o autor ele precisa autorizar. Ele precisa autorizar. As duas esferas, moral e autoral. Ele pode tanto pleitear alguma coisa em relação essa obra pode estar sendo utilizada de maneira ruim, de maneira que denigra a imagem da própria obra ou do autor. O autor pode pleitear isso e, acumulado com dano moral,
como obrigação de fazer, de retirar a obra de circulação, o autor ele pode existir o crime de plágio também, né? As pessoas não acham que exista tanto, mas existe muito, né? Existe muito, assim, muitas obras são plagiadas. Então, são diversos remédios jurídicos que você pode utilizar em relação a isso. Caso a caso, você analisa qual o dano, qual a profundidade desse dano, se houve o dano patrimonial, né? Se essa pessoa que se utilizou da obra de outra de maneira indevida, ela teve proveito econômico ou não, né? Existem muitos casos disso, muitos casos famosos, inclusive, mas que não vêm tanto à tona assim, porque são mais abafados. Rodrigo, existe o domínio público sobre a música? Quando é que se chega a se ter esse domínio público? Isso, o domínio público, ele é o seguinte, para explicar de uma maneira clara aqui. Após a morte do autor, né, no ano da morte do autor, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, passados 70 anos, essa obra cai em domínio público. Dentro desses 70 anos, essa obra, os direitos autorais, né, os direitos patrimoniais, eles são transferidos aos sucessores, né? O direito autoral, segundo a LDA, ele é visto como um bem móvel, ele é interpretado como um bem móvel. Então, é transferível ao filho, ascendente, os descendentes, desculpa, e segue a ordem do Código Civil. 2 gerações vão... dentro desses 70 anos, sim. Dentro desses 70 anos, né? Mais ou menos por aí. A quantidade hoje de músicos no Brasil que estão tendo acesso a essa proteção cresceu. O Brasil está se profissionalizando. Existe cada vez mais o respeito ao músico. Nós ainda temos o vício de achar que o músico é aquele que não tem o direito a ganhar nada. Sim, em relação ao direito autoral, isso tem melhorado muito, Gilson. Assim, cada vez mais pessoas se interessam pelo estudo do tema, profissionais, mas em relação ao respeito ao músico, né, ao músico enquanto profissão, enquanto modo de viver, aí eu já não estou falando mais como advogado. Estou deixando advogado de lado. Agora estou falando como músico e com a experiência que eu tive. O músico ainda é bastante desrespeitado. O músico ainda é mal remunerado no Brasil, né? Eu posso falar disso, o talento musical é uma coisa muito sui generis, é uma coisa muito particular, é uma coisa muito inata. E isso deveria ser muito mais valorizado. Ou seja, as pessoas não dão devido valor em quem tem valor. Exatamente, A gente ouve muito em rodas as pessoas falando, o ECAD, você tem que pagar direito autoral, para quem vai esse dinheiro? Mas não sabem, né, como é escrever uma música, como é partilhar, né, algo de você ali, naquela obra, imprimir tua personalidade ali, você está emprestando um pouco de você para toda uma sociedade. Bom, agora eu vou falar com o Rodrigo, vou tirar um pouco o advogado de vez da cena. E vou te fazer uma última pergunta. Esse país se reclama muito de que ele tem muita qualidade cultural, mas muito pouca qualidade na indústria fonográfica. Sim. Nós temos aí uma industrialização, nem sempre do que é bom, e a gente não chega a escutar o que é bom. Você avalia assim, ou seja, a falta de profissionalismo, ou o profissionalismo, também industrializou a música? Existe música muito ruim que faz sucesso e muita música boa que não faz? Eu acredito em vários fatores, Gilson. Assim, primeiro é o cultural. Talvez as pessoas não tenham acesso à informação musical, à formação musical no Brasil. A formação musical mesmo, né? E o outro fator, eu acho que cada vez mais, isso é uma coisa minha, absolutamente empírica, não li em lugar nenhum, é uma opinião minha. Eu acho que cada vez mais as pessoas, as novas gerações, elas têm vindo com uma coisa da pressa, do rápido. Então, eu lembro que meu pai ouvia disco de vinil, minha mãe, inteiro, várias vezes. Apreciava aquele disco, daquele artista, diversas vezes. E era uma música de qualidade, prestava-se atenção nos detalhes, nos arranjos, na mensagem. E hoje a música, eu acredito que ela é mais colocada como entretenimento, como... Ela é mais descartável. Mais descartável. O tempo de música, se você chegar para um produtor musical hoje e dizer que você vai gravar uma música de 6 minutos, no mercado, você está perdido. Você não... As músicas estão diminuindo. As músicas estão diminuindo porque o tempo. Hoje um menino que está com fone de ouvido, né? Ele não consegue ouvir uma música inteira. Ele não consegue escutar aquela música inteira. Então os refrões são rápidos, a mensagem é curta, justamente por conta disso. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa que definitivamente eu penso, né? Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que a velocidade das coisas refletem nessa parte comercial da música. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Gilson. Conversei com o Rodrigo Guidini, conversamos aí um papo no final com músico, começamos com o advogado, falamos sobre os direitos autorais.
E quem tem na música uma profissão tem que tomar cuidado. Sim. Tem que cuidar do que é seu. Uma obra de arte tem seu valor. E achei legal o que o Rodrigo falou. Ela é uma extensão do artista. É como se você tocasse numa parte dele. E ser violado, ser atacado numa parte do seu corpo, não é justo. Até o nosso próximo programa.